Em tempos de crise como essa que nós estamos vivendo, negociar se tornou fundamental para atendermos às nossas necessidades. O nosso encontro de hoje é sobre isso. A pandemia não trouxe apenas insegurança a respeito de nossa saúde. Junto com ela veio também a deteriorização da economia, das relações de trabalho, das relações interpessoais. Corremos o risco de necessidades básicas não serem atendidas. Isso desperta em nós sentimentos bastante desconfortáveis, como raiva, medo, insegurança ou também o sentimento de injustiça. Esses sentimentos podem lutar contra nós, fazendo que atuemos de modo agressivo em algumas relações e assim podemos não alcançar o atendimento de nossas necessidades ou, se a alcançarmos, podemos nos sentir até profundamente culpados por termos agido de um jeito do qual nós não nos honramos. Então a pergunta é: como atender nossas necessidades em situações de conflito? E aqui nós entendemos conflito como posicionamentos antagônicos, divergentes, ante um elemento comum, interesse comum. E é nesse contexto de divergência de pensamento, de interesses, de necessidades, que se tornam imprescindíveis, fundamentais, as habilidades de negociação. Nós vamos apresentar aqui algumas delas e você pode aplicá-la no âmbito do seu trabalho, com seus colegas, seus chefes, mas também dentro de casa, com seus filhos, sua esposa, seu marido, enfim, elas podem ser aplicadas em diversos contextos da vida. A primeira delas diz respeito à necessidade de transformarmos o conceito pessoal de conflito. Muitos de nós fomos educados para entendermos as divergências como algo negativo. E assim deixamos de aprender como atuar em situações de antagonismos de interesses e também a evitarmos a qualquer custo o conflito. É muito comum situações em que pessoas ficam em silêncio, tendo vontade de expressar suas necessidades e seus sentimentos, mas justamente não o fazem por entender que isso é prejudicial. E quando nós evitamos o conflito, evitamos importantes oportunidades para superarmos nossos próprios limites, para mudarmos o nosso jeito de viver e assim nos adequarmos de um modo mais satisfatório na nossa própria trajetória existencial. Procure estabelecer uma relação de iguais. É muito comum que no contato imediato executemos papéis. A mãe falando com o filho, o chefe falando com o colaborador, o representante de uma empresa falando com o cliente. Isso faz com que nós invisibilizamos a pessoa com quem nós falamos. E aí construímos uma relação vertical, hierarquizada, gerando uma assimetria de poder. Então, construa uma relação de cordialidade. Olhe para outra pessoa como um sujeito como você mesmo. Estabeleça uma relação de iguais sem utilizar títulos, adjetivos ou uma linguagem institucional para tratar dos elementos a serem negociados. No âmbito da família, falas do tipo: eu sou seu pai e você precisa me ouvir porque eu me preocupo com você, é uma forma de hierarquização das relações e de assimetria de poder. E isso tudo pode ser evitado. Você pode dizer: eu me sinto muito preocupado com você, sem ter a necessidade de expressar que você é o pai e por essa relação, por essa razão, a criança precisa te ouvir. Positive o outro no processo negocial. Isso é muito importante para a pessoa entender que está no caminho certo, sentir-se acolhida. Isso favorece para que o seu coração se abra com maior empatia e compaixão para ouvir o que você tem a dizer. Falas do tipo: eu percebo quanto você está empenhado em alcançarmos um bom resultado. Também observo o quanto você tem ficado preocupado com toda essa situação. Me parece que você
também se compadece comigo diante de tudo que está acontecendo. Eu vejo que você busca as melhores alternativas para superarmos tudo isso. Falas assim ajudam com que a outra pessoa se disponha ainda mais em cooperar com você no atendimento de suas necessidades. Assim como o problema não nasceu de uma hora para outra, a resposta para o conflito pode demorar até mesmo dias para ser alcançada. A negociação exige paciência. Por isso, tenha em mente que ela pode demorar desde horas, dias ou semanas. Então, é importante considerar o tempo do outro. As pessoas podem ficar muito desgastadas, angustiadas, e quando esses sentimentos se sobressaírem, a capacidade resolutiva de lidar com o conflito é o momento de parar. Tome um café, saia um pouco, volte para a mesa de negociação momentos depois ou até mesmo dias depois. E isso fará com que as pessoas revigorem suas energias e voltem ainda mais dispostas ou até mesmo com outras alternativas para resolverem bem o problema. Evite narrativas longas. Falar abundantemente sobre o assunto pode gerar prolixidade e dificultar com que a outra pessoa entenda o que você quer dizer com aquilo que você está falando. Então foque e faça um breve discurso sintetizando o que está acontecendo e as razões pelas quais você tem se sentindo de determinada forma. Mas para que o outro não construa defesas enquanto nós falamos, para que ele se detenha no conteúdo de nossa fala, é preciso evitar de todos os modos comentários e julgamentos moralizantes. Isso fecha o coração da pessoa, faz com que ela se sinta acuada e se põe em posição de defesa. Falas do tipo, você não é colaborativo, você não tem dado o melhor para resolver essa questão. Vejo que você não está nem aí com o que nós estamos falando, ou com minhas necessidades, ou com os meus problemas. Falas como essa fazem com que a outra pessoa se sinta irritada e se disponha pouco em colaborar. Quando nós estamos vivendo um conflito, é muito natural que nós nos recordemos de experiências anteriores. Essa recordação pode ser clarificada e consciente, ou seja, eu me lembro de coisas que me aconteceram na infância, ou elas podem ser soturnas, estarem veladas, mas mesmo assim implicarão nos nossos comportamentos. Nós podemos estar tentando lidar com o conflito imediato com base em experiências desagradáveis do passado. É como num relacionamento amoroso em que nós estamos julgando a pessoa do relacionamento de agora em virtude de sofrimentos que passamos anteriormente. Ou naquelas brigas conjugais em que quando nós passamos a discutir o problema de agora, começamos a lembrar de coisas que o outro fez ou não fez em situações anteriores. Isso dificulta a disposição de cada um de encontrar uma resposta saudável para o conflito. Por fim, não menos importante, procure uma relação ganha-ganha. Relação ganha-ganha são aquelas relações em que todos ganham. Não apenas uma parte é beneficiada. Isso implica que no processo de negociação haja de modo intermitente tolerância, paciência e, sobretudo, flexibilidade, para que suas necessidades sejam atendidas, mas também da outra pessoa com quem você está negociando também sejam. Isso fará com que, de um modo mais cooperativo, todos ganhem ao final. Por final, eu quero agradecer a todos que têm compartilhado os meus vídeos e ajudado com que essas ideias transitem Brasil afora. Muito obrigado e nos vemos em breve.